GYC, o comentário da lição dos jovens da GYC com você. Olha que especial. Bom, a gente hoje vai conversar sobre a lição de número 8, que tem como título Por que Cristo é diferente? Repara, a gente está vindo de uma série desde a lição 5, falando sobre Jesus e o hinduísmo, Jesus e o budismo, Jesus e o islamismo, e é claro que você estava assistindo com a gente, não é? Então, se é o seu caso, coloca aqui, coloca aqui que eu quero saber, tá? Então, se porventura você ainda não assistiu, não seja por isso, assista. Compartilha com seus amigos do vídeo também, se inscreve nas nossas redes sociais, começa a seguir a gente aqui no YouTube também para você não perder nenhuma lição. Olha que coisa linda. Então, mas eu fiz esse momento, não foi nem pro gatilho do marketing, foi até pensando no sentido que é interessante que essa lição ela vem depois dessa sequência. Então, a gente está tratando desses paralelos, né? Jesus, essas diferentes religiões e abordando os diferentes pontos que a gente encontra quando a gente remete a Cristo. E hoje, a gente vai ter, eu achei muito legal essa lição, que a gente está refletindo exatamente por que Cristo, o que a gente encontra nele que é diferente de todos os outros. E assim, essa é a introdução que eu posso dar para vocês sobre essa lição. Porque a gente vai fazer uma oração para a gente iniciar. E a gente já vai para a pergunta, porque tem muita coisa boa por aqui. E eu quero saber de tudo aqui com o Leandro e com o Henrique também, tá bom? Então, para a gente começar, Leandro, você faz oração, por favor? Faço sim, claro. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai amado, estamos aqui agora de coração e mente aberta, meu Pai, para poder ouvir a Tua voz. Que aqueles que estão nos acompanhando agora, Senhor, possam também ter o privilégio de aprender daquilo que aprendemos. Que Teu Espírito Santo nos direcione para transmitir a Tua mensagem e que também abra os corações e mentes das outras pessoas para que possam recebê-los. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigada. Então, olha que interessante. Eu já vou chegando com a bomba de por que Cristo é diferente? Por que a gente tem tantas religiões no mundo e Cristo, algo brilha sobre ele aos nossos olhos? O que tem de tão diferente, de tão especial? E eu acho que é interessante a gente pegar já para começar com o título da lição, porque faz a gente refletir. Não é só um título que colocaram, que por sinal é muito legal, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? E, enfim, por que tudo isso? Henrique, o que você acha sobre isso? Elisa, eu acho essa pergunta muito legal, que faz a gente pensar, e dentro do contexto da lição, o que Cristo ele é diferente. Sempre tem um diferencial, e um diferencial tanto individual para cada pessoa, mas também onde ele vai tirar dúvidas pessoais, né, de cada um. E outra, né, enquanto muitos faziam perguntas, né, sobre o caminho que deveriam seguir, dúvidas sobre trajetórias, Jesus ele se apresenta como a resposta para todas essas perguntas, né? A gente tem relatos de que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente consegue ver Cristo, né, revelando a Deus, né? Ele é aquele que une a divindade à humanidade, então ele traz não só um conceito superficial, mas muito mais profundo, trazendo respostas. Eu achei isso muito legal. E a missão dele é singular, né? Ele revela o Pai, ele vem para vencer o mal, ser o Cordeiro, ser o nosso sacrifício, né? Pelos nossos pecados. Então, ele tem esse diferencial. Ele não traz indagações como muitos filósofos trazem a respeito do que é a vida, sobre os porquês do mal existir. Não, ele traz as respostas para isso. Eu creio que é isso. Muito bom. Muito bem. O que eu posso dizer a respeito disso, né? Jesus, ele se torna muito diferente das outras figuras importantes das outras religiões, porque para muitas pessoas, religião é tudo igual. Mas se você estuda as visões de mundo de cada uma, são diferentes e muitas vezes opostas. Como a própria lição diz, elas trazem diferenças a respeito de quem é Deus e do que o que devemos fazer para nos aproximar dele, né? E essa diferença fundamental levou um homem, assim, cuja história eu gosto muito, que é a história de C.S. Lewis, a escrever o seguinte: um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse,
não seria um grande mestre moral. De duas, uma. Ou ele seria um louco do nível de alguém que afirma ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era o filho de Deus, ou então louco, ou ainda pior. Jesus é diferente, por exemplo, de Buda, de Krishna, que vieram durante suas vidas trazer alguma iluminação, viver em busca de uma iluminação espiritual e que ensinaram coisas boas às pessoas, assim, dizendo, olha, sejam pessoas boas e tudo, façam o que vocês puderem fazer de bom nessa vida, optem não pelo caminho do mal e tudo. Eles, por exemplo, nunca afirmaram ser deuses, assim. Mas Cristo, ele afirmava ser Deus. E ele não veio só para ensinar boas ideias ou práticas espirituais. Ele afirmou ser Deus. Nenhum outro líder religioso de qualquer outra história do mundo fez isso. Fora que cada uma dessas religiões, como budismo, hinduísmo, se você tirar, por exemplo, do islamismo a figura de Maomé, tanto como se você retirar Krishna da sua religião, se você tirar a figura de Buda, essas religiões não dependem dessas figuras centrais para continuar existindo. Se você retirasse eles, continuaria existindo islamismo, budismo, hinduísmo, diferente do cristianismo, onde o próprio apóstolo Paulo afirma que se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa esperança. O cristianismo, ele não existe sem Cristo. Na verdade, o cristianismo não existe sem nada daquilo que a Bíblia afirma. E o próprio Cristo afirmou ser ao mesmo tempo totalmente Deus e totalmente homem. Nenhum outro líder religioso fez uma declaração assim, né? Buda e Krishna, por exemplo, ensinaram grandes lições e deixaram legados marcantes, né? Mas nenhum deles afirmou encarnar tanto a divindade como a humanidade. Jesus, sim. Por isso, ele é o único mediador que sente a nossa dor e, ao mesmo tempo, carrega toda a autoridade do céu. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e muitas pessoas acusam Cristo de ser uma cópia de Buda, por exemplo. Mas não se trata disso. Pois se você olhar, a história de Cristo é única. É a única história onde o Deus ele se torna homem por vontade própria para salvar o ser humano e vê o ser humano como algo valioso apesar de seus pecados. Diferente das outras religiões, pelo que eu percebi, onde seus deuses ou figuras quase divinas podem ser considerados, respeitados, Cristo é o único que, além de adorado, pode ser amado. E também promete que, por meio de seu poder, seus filhos podem se tornar a sua imagem, semelhança em caráter, né? E dessa maneira, então, se achegar a Deus não por mérito próprio, não por boas obras, mas na dependência completa do poder divino. Mostra um relacionamento íntimo e profundo, e sem falar que, em questão de profecia, Cristo ele ganha disparado dos outros, né? Miqueias, ele fala que Jesus nasceria em Belém. Isaías descreve o servo sofredor, né, a vida de sofrimento que ele teria. Daniel apresenta o tempo em que Jesus Cristo deveria vir ao mundo, o tempo de sua missão. Nenhum outro líder religioso tem esse tipo de confirmação. Por isso, Jesus ele não foi só um mestre espiritual. Ele é o Filho de Deus e o único Salvador. Nossa, gente, que incrível. Você vê que pergunta, que respostas maravilhosas que nós tivemos. E você que está na sua casa, por que Cristo é diferente? Coloca aqui a sua opinião, que a gente quer saber tudo. Deixa aqui nos comentários, porque é você com a gente. Então, coloca aqui para a gente ficar por dentro de tudo. E uma coisa também que eu acho interessante que essa lição colocou logo na tirinha. Essa tirinha eu gostei, viu? Fala, né, que Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele coloca aqui, né? Para onde que você está indo? Qual que é o caminho? Para a salvação em Cristo, né? Então, isso eu acho muito bonito. Dentro do que vocês também estavam conversando, a questão do relacionamento próximo de Deus com a humanidade, que vocês comentaram, eu acho isso algo fantástico. O desejo de Deus, que ele não é um Deus que ele é, como as pessoas muitas vezes podem pensar, e também nas outras religiões, que era um Deus intocável no sentido de ser um Deus narcisista. Na verdade, o nosso Deus é o oposto, um Deus altruísta, né? Então, todas essas questões eu acho que são incríveis. E quando a gente mergulha nas histórias bíblicas e a gente conhece cada uma delas com a profundidade, a gente vê paralelos que Cristo faz que são incríveis e que eles trazem toda uma beleza muito grande, né? Enfim, são muitas coisas especiais. E aí eu queria ver com vocês o seguinte, já que o Leandro, inclusive, estava falando sobre isso, Lê, conta pra gente, qual que é a importância da gente entender que Cristo veio revelar Deus para o universo, não só pra gente, mas para o universo. E tá, é com o universo, mas e com a gente? Qual que é a importância disso tudo?
Bom, como eu disse, uma coisa que a Bíblia como um todo e a mensagem do Evangelho trazem é a maneira como Deus ele tenta se aproximar da sua criação, né? Deus ele criou o mundo inteiro para a sua glória, e o que significa que toda a criação deveria refletir o caráter de seu Criador. E isso revela o desejo de Deus de uma proximidade imensa com o ser humano. Tanto que quando Deus cria Adão, ele não faz como você esperaria que um Deus faria, né? E como na verdade estava sendo feito, que ele ordenava e tudo aparecesse. A criação de Adão envolveu o toque manual de Deus. E toque manual, olha só. E quando isso acontece, Deus ele capricha em cada detalhe e tudo, mostrando que cada parte ali teria um propósito, certo? E a importância de Deus revelar o caráter de Deus, de Cristo revelar o caráter de Deus no mundo é o que o mundo desconhece o seu Criador. Desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas elas entraram num esfriamento e desejo de manter a distância de Deus assim, né? Por conta do grande conflito, Satanás ele acabou deturpando a imagem de Deus, que olha só que coisa interessante. Quando a gente lê livros como História da Redenção, Patriarcas e Profetas e tudo, você vê que a partir do momento que a humanidade começa a ingressar no mundo do politeísmo, os deuses que eram criados nada mais eram do que as expressões das paixões humanas. Os deuses eram feitos à imagem e semelhança de suas criaturas, quase nunca expressando virtudes, mas expressando coisas que eram más no caráter humano. O desejo pela supremacia, e se você olhar, né, até mesmo nos deuses das mitologias clássicas que a gente tem, como a grega, os deuses ali não se pode dizer que eles são nobres, né? Os seres humanos muitas vezes são gerados a partir de guerras e conflitos entre os deuses, nascem apenas para servir aos deuses. Às vezes um deus, quando estava entediado, saía do seu lugar e vinha viver entre os mortais ali apenas para satisfazer seus desejos. São atribuições humanas dadas a figuras divinas, quando na verdade Deus nos criou para que o divino fosse revelado no humano. E é isso, essa obra que Cristo vem fazer. Ele vem para a Terra não porque estava entediado, não porque queria se divertir, mas justamente porque ele entendeu um problema diante de todo o universo. Veja só, gente, Deus é Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece o coração humano. Ele precisaria provar alguma coisa para alguém? Não, não precisa. Mas por que que ele faz isso? Por que que ele se dá o trabalho de revelar o Pai? Porque os anjos do céu, os seres de todo o universo, não podem ler o coração como Deus pode. E dessa maneira, como eles não podem ler o coração como Deus pode, Deus acaba se revelando para eles apenas para ser transparente, para ser justo, para que depois a gente veja, Deus realmente é justo, na sua maneira de governar. Ele dá às pessoas a oportunidade de aceitá-lo, se arrepender, mas depois a boca fala do que está cheio o coração. Então Deus ele apenas deseja ser transparente com as pessoas e com os seres que ele criou. Tanto que quando Cristo está prestes a se despedir dos discípulos, Filipe diz o seguinte a ele: Mestre, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus responde: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo não veio somente para salvar, não veio só por amor a nós, mas por amor ao Pai, que teve o seu caráter deturpado por Satanás, que foi acusado pelo inimigo das almas de ser injusto. Cristo vem então como seu representante por amor ao Pai, tanto que várias vezes ele declara que ele e o Pai são um. Portanto, ele é o representante perfeito ali. E também que a relação dos dois é feita em amor. E, por fim, quando a Bíblia fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, eu entendo ali que não é só o sentimento, o atributo divino de amor, mas eu digo que o que se esfria ali é o conhecimento de Deus, porque também está escrito em 1 João 4, verso 7, que todo que é nascido de Deus ama a Deus e conhece. E depois fala que aquele que não ama, não conhece. Então, amar a Deus e conhecer a Deus são duas coisas fundamentais. Cristo veio revelar a Deus para que nós pudéssemos conhecê-lo e, portanto, amá-lo. E se o mundo esfria o amor, esfria-se o conhecimento de Deus. Uau!
Eu achei muito interessante, Leandro, você mencionar essa questão de nós interpretarmos e conhecermos o amor de Deus sendo revelado pelo Pai, né? Por Cristo, perdão. Que acredito que sem Cristo a nossa visão de Deus seria completamente fragmentada, distorcida muito facilmente e incompleta. Um relato que a gente até menciona, né, sobre o Éden, e olhando para o Éden, lá para os primeiros seres humanos, né, Adão e Eva, nossos pais, a gente vê que eles estavam em um constante conhecimento de Deus, né, e ainda assim, pelo conhecimento de Deus, eles duvidaram. Eles ainda estavam descobrindo o caráter de Deus dia após dia nas atividades diárias deles. E é tão interessante notar isso, por quê? Porque até o momento eles estavam começando a aprendizado entre Deus, né? E isso revela diretamente o grande conflito, né, que houve. As acusações de que o caráter de Deus não era amoroso, de que Deus, ele, Satanás fazendo várias acusações de que o modelo de governo de Deus não era sustentável, e então ele vem para a Terra para tentar o Adão e Eva, tentar desvirtuar distorcer essa ideia de que Deus é amor, né, fazê-los cair, e agora, com o pouco que eles tinham, né, que já era o suficiente para se manterem fiéis ali a Deus, com a mentalidade distorcida, né, Eva acaba comendo do fruto, levando Adão a pecar também, a comer do fruto, e aí Cristo vem agora para restaurar essa imagem distorcida e que ao longo dos séculos, né, foi cada vez mais distorcida a ponto de chegar uma parte da história em que as pessoas acreditavam que Deus ele era severo e buscava ficar punindo todo aquele que fizesse o mal, ele ficasse com aquele olhar assim, não, você fez, eu vou te destruir. E muitas vezes hoje a gente tem essa mensagem de forma indireta sendo passada, né, de que Deus ele é severo, de que o Deus do Antigo Testamento era mau, né, de que Deus ele destruía nações, né, e acaba se perdendo também o lado de que a justiça, a amor e a misericórdia. E Cristo ele vem justamente para mostrar isso. E aí você pode ver dentro de vários relatos na história de Cristo, né, momentos em que foi manifestada a justiça e também a misericórdia. E a cruz, ela revela tudo isso para nós, né? A justiça e a misericórdia de Deus, o amor verdadeiro, né? Então, eu acho isso fantástico. E Cristo é a evidência definitiva do caráter de Deus. Se há uma expressão, se há algo palpável do caráter de Deus, é o próprio Cristo. Exatamente. Inclusive fala na Bíblia, em Salmos, que na morte de Cristo a justiça e a misericórdia se beijaram. Ali foi revelado completamente tudo. Exatamente. Nossa, é lindo a gente entender tudo isso e ter essa compreensão de que o nosso Deus, ele é um ser de amor e de compaixão, e a forma como a gente entende quem ele é e quem nós somos muda completamente a nossa forma de viver e as nossas condutas, a nossa atividade, a nossa vida, né? E, inclusive, falando sobre a gente falou um pouquinho de livros que trazem assim esse tema especial, importante. A gente vai para um momento super querido que mora no meu coração, o Dica de YC. Pode vir. Não contente com uma dica só, trouxe 3 para você que está do outro lado da telinha. Primeira, Mensagens Escolhidas, capítulo 57 do volume 1, que é Cristo, o caminho da vida. O Conhecer Jesus é Tudo, do Bulhon, é maravilhoso. E o meu favorito da vida é O Caminho a Cristo, que inclusive traz essa questão, né, da gente refletir sobre o caráter de Deus e até a cilada do inimigo, que é a questão de que ele está atrás da porta, que Deus está atrás da porta esperando para te dar uma chicoteada, que você fez coisa errada, está olhando você errando. E aqui mostra o que realmente
qual que é o caráter de Deus. E eu acho que essas sugestões, elas se encaixam muito, porque a primeira fala sobre Cristo sendo o caminho para isso tudo. A gente encontra o caminho que conduz a Cristo, o passo a passo da jornada cristã. E o conhecer Jesus é tudo, é um motivo para você realmente se entregar e se colocar aos pés de Cristo, porque ele é tudo. Então, fica a dica, 3 dicas, então guarda no seu coração. Se você já leu esses livros, releia, porque coisa boa, deve ser relida e não só compartilhada, mas compartilhada também. Bom, e aí a gente conversou então, ó, vamos ver de onde a gente veio. A gente veio do porquê Cristo é diferente. Aí depois a gente entendeu como que Deus se revelou por meio de Cristo. A gente conversou também de que quando nós entendemos quem Cristo é, automaticamente nós entendemos quem nós somos, porque nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança, e o plano de Deus é nos restaurar para que a gente possa voltar ao que ele fez com que a gente fosse. Beleza? E a gente vai agora para a parte prática. Como que a gente pode viver o cristianismo, então, de forma prática e equilibrada no mundo em que a gente vive? Porque a gente vai viver o cristianismo da maneira mais equilibrada. A gente sabe que o inimigo mora nos extremos. Cristo é no centro, assim, então no equilíbrio. Então, como que a gente pode viver o cristianismo da maneira mais cristocêntrica, por mais que pareça muita redundância, vocês entenderam o que eu quero dizer. E dentro do mundo que a gente vive, como que a gente pode fazer essa ligação? Quem se sente tocado dessa vez? Deixa aberto. Muito bem. A própria Bíblia, aliás, é um princípio bíblico, e também no Espírito de Profecia fala que unicamente o Evangelho da graça de Deus pode erguer uma pessoa. A contemplação de seu amor manifesta em seu Filho comoverá o coração e despertará as energias de maneira sem igual. Isso está no desejado de todas as nações, mostrando que a graça de Deus, muito mais do que perdoar, ela é o que dá poder para que você tenha um viver correto. Sabe, muitas vezes as pessoas se perguntam, o que esse evangelho tem a me oferecer? E muitas pessoas, dentro da sua própria experiência, não conseguem responder isso. Mas a verdade é que a Bíblia fala, em Romanos 14, verso 17, se eu não me engano, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria e paz pelo Espírito Santo. E também, ainda em Romanos, no capítulo 3, ou é o 5, diz que o Espírito Santo de Deus, ele derrama em nosso coração o amor por Deus. De nada adianta a gente saber todas as verdades, saber todas as reformas, saber o que está errado e o que precisa ser melhorado e tentar mudar isso se não for pela motivação correta. E não basta apenas a motivação correta, você precisa de poder para viver um padrão de vida tão perfeito, tão sublime e tão poderoso quanto o de Deus. Você não consegue fazer isso por suas próprias forças, porque o ser humano faz coisas ruins, mas a gente também tenta fazer coisas boas. O problema é que tudo aquilo que fazemos vem de um coração. E o nosso coração ele é contaminado pelo pecado, portanto, as minhas boas obras também sairão contaminadas com os princípios do egoísmo e muitas outras coisas. Por isso, se eu quero ser aceito diante de Deus, eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. E isso significa receber um novo coração. Essa foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. O resumo de toda experiência cristã é a mudança e a entrega do coração a Deus. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos porque nossas melhores obras são como trapos de imundícia, assim como um etíope não pode mudar a cor da pele e um leopardo não pode mudar as suas manchas, nós não podemos mudar por nós mesmos. A obra de ser semelhante a Cristo, de viver a mensagem do Evangelho, é uma obra sobrenatural que vem do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vem a nós? A partir da contemplação da verdade. A partir do momento que eu me dedico a conhecer a Jesus. Elisa, vamos supor que o Henrique está interessado por uma moça. Aí, ele não conhece essa moça, não teve oportunidade de falar com ela, e então ele vem até mim e começa a me perguntar. Aí eu conto para ele tudo sobre a moça. Eu dou até o RG, o CPF, o endereço, o CEP de onde ela mora, tudo. Passamos um bom tempo conversando, e agora tudo que eu sei ele sabe. Aí pronto, mas apesar de ele saber tudo que eu sei, se ele nunca for conversar com ela, nunca for ter uma experiência com ela, de nada vai bastar aquilo que eu disse.
Da mesma maneira, nós não podemos depender daquilo que outros viveram com Cristo. Precisamos nós mesmos viver a nossa própria experiência. Se a gente quer viver o evangelho de maneira prática, precisamos dedicar tempo para conhecer a Cristo na nossa própria vida, nossa própria experiência, porque pelo conhecimento de Cristo vem um amor por ele também. Uma mãe, quando ela não tem medo de dar a sua vida pelo seu filho, porque ela não está mais centralizada em si mesma, mas aquilo que nós amamos nos motiva, e o amor dela por seu filho vai levá-la até mesmo a se arriscar. Os próprios mártires é dito a respeito deles que mesmo em face de morte não amaram suas próprias vidas, porque não estavam centralizados nela. Quando Cristo fala, não busquem tesouros na terra, mas buscai tesouros no céu, ele está dizendo o seguinte, que o seu coração está onde está o seu tesouro, né? Que aquilo que motiva vocês não sejam as coisas terrestres, mas desenvolvam amor por aquilo que é de valor eterno. Cristo Jesus. Se eu me apegar a pessoas aqui, um casamento, ou uma pessoa que tenta viver pelos filhos, vive pelos seus filhos, pela sua família, quando os filhos crescem, eles vão embora. Maridos e esposas podem ser separados pela morte. E para onde vai a felicidade após isso? Precisamos ter Cristo como a nossa motivação em tudo, e assim, nossas atitudes também serão por Ele santificadas. O Espírito Santo agirá de tal maneira que nosso amor por Cristo será tão profundo que nossa primeira pergunta, a clássica pergunta é, meu Senhor, o que queres que eu te faça? E nós a faremos não com um pesar profundo de estar obedecendo, de pensar que perderemos alguma coisa, mas ainda que percamos tudo, tendo Cristo, isso nos basta. O que sustenta uma ovelha é a presença constante do seu pastor. Não se preocupar em seguir as regras de maneira meticulosa. Não, o querer e o efetuar da vontade de Deus é Ele quem dá. A luta do cristão não é parar de mentir, não é ser fiel no casamento, não é fazer boas obras. Tudo isso vem apenas como uma consequência. A luta do cristão é permaneça em Cristo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Então, de maneira prática, viver o evangelho é você ter comunhão íntima e profunda com Deus e sujeitar o seu próprio coração. Porque você pode conhecer muito a Cristo, mas se não houver a sujeição, você também não vai desenvolver os frutos corretos para isso. Não é só conhecer, mas o amor também abre espaço para abnegação, justamente para que a vontade de quem eu amo se cumpra na minha vida. Então, acho que tudo se resume a uma experiência pessoal com Cristo que vai transbordar a outros, no fim das contas. Muito bom. Posso dizer que eu faço das palavras do Leandro as minhas? Eu gostaria de apenas colocar, talvez, em tópicos, né, para a gente poder fazer talvez um resumo geral do que ele disse aqui. Seria, basicamente, você lembrar de que Cristo é o centro e não as nossas obras, né? Como que a gente pode evitar cair em uma linha de raciocínio ou em outra, né, em extremos, evitar extremos. Cristo é o centro. A gente tem que praticar uma espiritualidade que é movida pelo amor. E quem é amor? Senão Cristo, né? Antes de tomar decisões do que eu vou fazer ou vou deixar de fazer, o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? É motivado por Cristo? É para Cristo? Ele irá se agradar do que eu estou fazendo? Inclusive, é algo que a gente bate muito na tecla, eu conversando com alguns amigos, né? Que as mudanças que nós fazemos na nossa vida, elas não devem ser motivadas pelo se eu não fizer isso, eu vou para o inferno, ou eu estou passando por lutas, Deus não vai se agradar de mim, e fica aquela sensação de medo, e a pessoa ela faz aquilo dali que se torna em justificação pelas obras, né? Não é mais pelo amor, não é mais por Cristo, porque quando o caminho a Cristo, que foi bem citado aqui como dica de YC, ele vai trazer essa analogia, né? E você ser como uma planta, uma flor que ela olha para o céu, para o sol, e ela se vira para a direção do sol, e ela cresce naquela direção de forma natural, porque a luz, o sol, ele promove o crescimento, né? Então, assim, na nossa vida
na nossa vida, ela tem que ser simplesmente olhando para Cristo. Igual Pedro, que ele olhou para Cristo, ele seguiu a Cristo de perto, ele andou sobre as águas, mas no momento que ele tirou os olhos de Cristo, ele caiu. Ele caiu, ele olhou para ele mesmo e aí ele teve medo. E a dúvida veio no coração dele. E outra, evitar extremos é também você se manter firme na palavra de Deus. Algo que a gente tem que, de fato, colocar de lado é o relativismo das coisas. Existe a verdade. Cristo, ele não se ausentou, ele não relativizou os padrões da verdade. Ele viveu e ele ensinou a obediência. Ele foi perfeito em tudo. Ele não quebrou nenhum princípio da palavra de Deus. Então, para nós resumirmos, a gente tem que tomar muito cuidado de saber diferenciar o que é princípio de regras, né? E a gente seguir o princípio, né, o amor, seguir a Cristo de perto. Acredito que sejam esses pontos que nós devemos tomar cuidado e prestar atenção nisso de pertinho, olhando para Jesus, lendo a Bíblia e vendo o caráter dele, como ele relacionava com as questões que eram divergentes no seu próprio tempo. Acho que é isso, Elisa. Nossa, perfeito. Muito bom. E olha, achei muito interessante que a gente foi bem no ponto de conhecer mais sobre quem Deus é e o caráter dele, porque é isso que vai fazer diferença e a mudança na nossa vida. Pensando nisso, no Desejado de Todas as Nações, tem o seguinte lá na página 11. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra poderia ser realizada unicamente por um ser em todo o universo. Somente aquele que conhecia a altura e profundidade do amor de Deus poderia torná-lo conhecido. Sobre a escura noite do mundo, devia se erguer o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, olha que lindo. A gente encontra aqui que conhecer a Deus é amá-lo. E se você me ama, guardais os meus mandamentos. Mas o primeiro passo para todas as coisas é você escolher o caminho e estar com Cristo, conhecer Ele cada vez mais. E por meio disso, a gente, nas nossas atitudes, eu gosto de falar assim, né? Acho que vocês já ouviram. Mas se você está em casa e ainda não ouviu, vai ouvir agora pela primeira vez. Sabe quando você entra em um lugar e você fala assim, nossa, que cheiro bom! Nossa, vocês já passaram por isso? No elevador, isso acontece com frequência. Você tá no elevador, você fala, nossa, que cheiro bom. Alguma pessoa super cheirosa passou aqui. Aí, ok. Eu acredito que quando a gente tá com Cristo, esses momentos, né, é como se a gente estivesse passando um perfume. E quando a gente passa na vida das pessoas, automaticamente você não teve que fazer absolutamente nada. Aquela pessoa que passou no elevador, ela só passou o perfume. Então você só teve um momento que você teve com Deus. E quando você passa, as pessoas sentem esse cheiro. E elas querem saber o que é. E é Cristo na sua vida. Então eu acredito que esse é o ponto fundamental. Que Cristo seja visto em nós. E até falando sobre isso, eu convido a você para assistir os vídeos do Congresso do ano retrasado. Cristo Justiça Nossa, a gente falou muito sobre esse tema, foi muito especial também. E eu convido a você, para que você possa desvendar mais o Senhor no secreto, que você possa ter esse momento com Ele tão especial. Que você também possa, todos os dias da sua vida, falar assim, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Mesmo que você esteja nos momentos altos e baixos, numa montanha russa de emoções da sua vida, que você possa se colocar à disposição do Senhor e buscar Ele a cada dia mais também. E se a sua vida, você tem sido tocado por Deus nessa jornada, compartilhe com as pessoas, porque coisa boa, que é coisa melhor do que Cristo. Então, para você também compartilhar sobre Ele para as outras pessoas. Henrique, para a gente fechar, você ora para a gente, por favor? Ora sim. Vamos fazer uma oração, então. Pai Celestial, Santíssimo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos revela a Deus, o amor, a justiça e nos livra, Senhor, de perigos, de caminhos falsos, de vãs filosofias. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito tome posse da nossa vida, que possamos viver como o Leandro falou, fazendo aquela grande pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Isso agradaria o Mestre? E isso possa ser a pergunta que esteja fixada na nossa mente em cada atividade que formos fazer, em cada decisão que vamos tomar. Senhor, não nos deixe tirar os olhos de Jesus, possamos fixar os nossos olhos em Cristo, na cruz,
e seguir Ele de perto, vivendo e sendo transformado pela contemplação. Abençoe cada pessoa que ficou aqui até aqui conosco. Que o Senhor abençoe cada pessoa e que o Teu Santo Espírito seja implantado em cada pessoa também. Nós oramos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que ficou até aqui, foi um prazer estar com você neste comentário tão especial. E se você ficou aqui, você já sabe, né? Então dá o like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa lição e, claro, compartilha com seus amigos. Meninos, muito bom estar aqui com vocês. Leandro, Henrique. E a gente se vê no próximo Conde UIC. Até mais!